Olá amigos do canal Academia Olímpia. Então, depois do último vídeo teste publicado, né? Vamos ao trabalho sério que nos importa. Não que aquilo não seja... Porque a pesquisa do interesse sobre o pum da Anitta, em contraponto ao interesse dos assuntos abordados no nosso canal, realmente me interessa. Para mim poder fazer um nível de o que essas pessoas por aí estão interessadas, né? Mas vamos adiante. Então agora, para aqueles que são os fiéis do nosso canal, aí vai o trabalho sério que a gente faz aqui em relação à informação das coisas que julgamos realmente importantes, principalmente para esse momento que a humanidade atravessa no nosso planeta, né? Ok, então gente, todo o nosso canal que começou baseado na busca das informações, né, sobre vida alienígena, e com tudo isso a gente foi descobrindo um monte de outras coisas que levam na área da política, né, da questão militar, da questão de saúde, da questão da espiritualidade, da religião. E tu percebe que todos os aspectos da tua vida, quando tu começa a estudar profundamente, todos os aspectos da tua vida estão relacionados a essa questão. E alguns podem achar que é exagero, mas conforme se aprofunda nos estudos, descobre que a questão OVNI, a questão do UFO na nossa vida, ela acaba sendo o resultado de tudo que a gente vive, em todos os aspectos da nossa vida, ok? E agora nós vamos abordar mais um desses aspectos aí, que é, na verdade, é a energia órgão, né? Essa energia órgão, gente, então, é a mesma coisa que o Tesla chama de éter, é a mesma coisa que os hindus chamam de prana, é a mesma coisa que os chineses chamam de chi, parece que os japoneses chamam de chi, parece que tem algumas tribos no Havaí antigas, não sei por alguns relatos que eu ouvi, que chamam de mana. Se não me engano também os baianos chamam de axé. E isso se resumiria tudo a essa energia que está à nossa volta, que pode ser manipulada em benefício ou malefício da humanidade, né? E é lógico que aqueles que querem operar no malefício, né, para a questão particular, são os que querem esconder essa tecnologia, porque eles querem usar essa tecnologia para si, esse conhecimento, porque daí é uma arma que o inimigo não tem para combatê-lo, e é uma arma que ele tem para oprimir o inimigo. Então é evidente que os escravagistas não querem que os escravos saibam da existência desta arma, entendam arma, conhecimento, entendeu? Usar o conhecimento como arma, é nisso que eu me refiro. Essa energia, ela foi falada pelo Tesla, foi falada pelo Edward Linscauning, foi falada por William Reich, e aqui no Brasil teve o médico Dr. Luiz Moura, que levou a fundo os experimentos do William Reich, né, que é a medicina reichiana. Tem uma atriz global, que é a Patrícia Travassos, que ela fez uma reportagem com a caixa orgânica falando da medicina reichiana em 1997, ela fez um teste lá. Então eu descobri isso aí, acho que há uns 15 dias, né? E atrás, é bem recente isso pra mim, pra falar bem a verdade. Eu já tinha ouvido falar muito nos orgonites, não sei o que, porque muitas pessoas dentro do ramo da ufologia mencionavam os orgonites, trabalhavam com orgonites, mas eu sinceramente tinha um pouco de resistência, que me parecia, por ignorância minha, né, por falta de conhecimento meu, me parecia que era só gente querendo aproveitar a onda do ET e vender para essas pessoas mais da área holística, assim, não sei o que, né? Então eu fiquei um pouco restrito. Conforme a gente vai aprendendo sobre essas coisas, primeiro, essa resistência à questão holística da coisa, né? Tem gente que faz os eventos holísticos e aí fica um super parabéns, um super obrigado a Kátia Cordeiro e ao Clã das Borboletas, né? Que é o grupo que a Kátia pertence, que promovem eventos holísticos com palestra, com exposição, é todo um trabalho gigantesco. Ela faz isso de município em município, sabe? Eu tive a oportunidade de palestrar em 3 eventos desses que ela fez, né, dentro da minha área, que eu mais ou menos domino, que é a ufologia.
E é muito bacana. Então lá tu encontra pessoas que trabalham com pedras, com aromas, com terapias alternativas e com algumas, já ouvi falar também, aliás, eu não vi, a minha esposa viu na última que nós fomos. Aliás, a penúltima, que foi em Nova Petrópolis, a última foi aqui em Gramado mesmo, no último fim de semana, aliás. Palestrei de novo e foi uma das palestras mais interessantes. Então já se registra o parabéns ao Clã das Borboletas, em especial a Kátia Cordeiro, né? Um grande abraço ao Dani, que é o seu marido, e a Rita, que é a sua filha. Muito queridos eles todos. Então, assim, gente, é gente que está levando esse conhecimento alternativo. É extremamente importante o trabalho dessas pessoas, incluindo o pessoal do Clã Borboleta de novo, por causa que esse conhecimento é o que liberta as pessoas desses tratamentos normais, né? A medicina tradicional, que às vezes ela é muito cara e inacessível e não tem os mesmos resultados e geram muita contraindicação, muito problema colateral, entendeu? Então assim, ó, tudo que tu consegue resolver de forma natural é evidente que é super melhor do que tu tá colocando química para dentro do teu corpo. E é isso que a indústria farmacêutica vigente, né, Bayer da vida, aí, coisa e tal, né? Imaginem, só imaginem, pra vocês entenderem o que a gente fala. Bayer, que é fabricante de remédio, se associa a quem? A Monsanto, que é a fabricante de veneno. Então, querem entender o que eu estou falando? Vão pesquisar passeatas, os movimentos, os protestos que foram feitos na Alemanha contra essa união, entendeu? Então tem gente que está sabendo o que está acontecendo. Vão assistir o documentário O Veneno Está na Mesa 1 e 2, que foi feito aqui no Brasil, vários apresentadores, alguns globais, dirapais entre eles, né? Então assim, ó, é um conhecimento importantíssimo. Não cometam o mesmo erro que eu. Eu tinha uma certa resistência nessa questão holística, parecia coisa de muita viagem, eu queria uma coisa mais científica. Aí quando eu começo a descobrir sobre essa energia orgânica e sobre tudo que tem em volta, e como eu já estudei o Tesla, estudei o Linscalking e todos esses outros, a gente pega e tu vê que eles estão falando da mesma coisa, que é a mesma energia que tem aqui em volta e que a gente começa a perceber agora que, sabendo como manipular ela, a gente usa ela para tudo na nossa vida. O William Reich, gente, com essa tecnologia, mexendo com a energia orgânica, o cara fazia literalmente chover. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Tá entendendo? Gente que se recuperou de câncer, né? Alguns casos, isso constatado até pelo doutor Luiz Moura, né? Pesquisem lá, órgãos, ou orgônios, ou caixa orgânica, Luiz Moura. Era um doutor aí que mostra todos os experimentos que ele fez. Ele constatou os experimentos do William Reich, né? William, é um nome difícil de falar, né? Reich. Então vamos tratar para o Reich. Reich se escreve a mesma coisa que o reino em alemão, o primeiro, o segundo, o terceiro Reich de Hitler lá, né? Que é o terceiro reino, mas é o sobrenome do cara, então não tem nada a ver com o alemão. Aliás, alguns dizem que ele seria alemão, né? Acho que eles imaginam que ele seja alemão por causa do sobrenome Reich dele, mas ele não é alemão. O William Reich ele nasceu na Galícia em 1897 e é onde hoje é a Ucrânia. Então ele não é alemão, né? Então agora que nós vamos falar sobre orgônio, vamos entrar direto nesse cara aí, ó, que vocês têm que conhecer a história toda dele para depois descobrir o quão valor tem tudo que se desenvolveu a partir das teorias dele. Você sabendo quem é o William Reich, vocês vão saber a importância do trabalho dele, né? E como que no Brasil, há mais de 20 anos já, essa tecnologia foi experimentada, ela foi comprovada, e por que isso não... Uma atriz global, né, na época, e que fez a Patrícia Travassos, e por que isso não explode na mídia, gente? Me expliquem isso. Por que a caixa orgânica ainda é conhecimento de poucos? São poucas gentes que fazem. Eu pretendo me tornar um fabricante, eu vou fazer uma para nós. Primeiro para mim, para minha esposa, para nossa família aqui. E depois pretendo ver se é viável a fazer para outras pessoas também. Que eu domino um pouco a arte da carpintaria, gosto disso e tal. E pelo que eu vi não tem mistério nenhum nessa caixa orgânica e os resultados são fantásticos, maravilhosos. Então, assim, ó, eu vou falar de algumas coisas, depois eu aconselho vocês o canal do Anderson Catoni, que é um cara que bate muito na difusão dessa tecnologia e ele é um fabricante dessas caixas aí. Então o cara tá há um tempão já no mercado, ele fez uma série de pesquisas importantíssimas,
O site dele é Caixa Orgânica. Algumas das informações que eu tô trazendo pra vocês aqui eu tirei justamente do canal dele lá. Então parabéns ao Anderson. Conforme eu vou conhecendo mais ele assim, tô me identificando muito e parece que ele tá sofrendo na pele algumas coisas que eu também tô começando a perceber na minha caminhadinha aqui, né? Ele é bem mais experiente do que eu, tanto evidentemente na área da Caixa Orgânica, mas também como um youtuber, né? Ele já tem publicado vídeos, já tem... E quando tu coloca uma coisa que é uma novidade assim, tu vai sofrer ataque. Tu vai sofrer ataque principalmente por causa que esse tipo de coisa aí é aquela energia libertadora, que tem toda a energia arcôntica, negativa, que tá aqui, não quer que isso venha à tona de jeito nenhum. Então esse é o tipo de informação que desespera o comando oculto. Desespera os caras. Por quê? Porque todas as maneiras de dominação que eles têm sobre a raça é o sistema. É o sistema. No momento que tu consegue fugir do sistema, tu foge do domínio desses caras. Tu foge da cadeia toda de domínio, desde os nossos governantes até os governantes ocultos que mandam nesses governantes, né, que ainda são os encarnados, e ainda os governadores da quarta dimensão, né, os governadores ocultos, os magos negros não, a realeza negra, como o Yuri Maia já escreveu várias vezes, entendeu? Então tu foge da cadeia toda de comando deles. Tu consegue navegar totalmente pelo bem, sabe? Porque as coisas que te escravizam, que te prendem ao sistema e logo à escravidão deles, foge do sistema, tu foge deles. Então esse tipo de coisa é importantíssima, né? Mas pelo que eu tô percebendo, a maioria das pessoas ainda preferem, né, se informar sobre o Pundanita. Mas tudo bem, né, gente? Vamos lá. Aos poucos que se interessam pelo que realmente é importante. William Reich, né, nascido na Galícia em 1897, que era uma cidadezinha de um país onde hoje é a Ucrânia, tá ok? Ele cresceu em Bucovina. Aos 13 anos de idade, esse cara aqui começou a ter umas tragédias na vida dele, assim, que é coisa impressionante, é de chorar, gente, o que aconteceu com ele, né? E ainda assim, olha o que esse cara fez e o legado que ele deixou para a humanidade. Então ele cresceu na Bucolina. Aos 13 anos de idade ele começou a ser ensinado por tutores. Talvez o pai dele, que era um abastado fazendeiro, assim, né, talvez tivesse percebido já a deficiência do ensino na escola, né, e talvez quisesse uma educação melhor, assim, né, pro filho dele, enfim. Só que isso trouxe uma ação negativa. Um desses tutores do filho do William, ou melhor dizendo, quando ele tinha os 13 anos de idade, acaba tendo um relacionamento extraconjugal com a mãe do William. O pai do Reich, vamos usar Reich, gente, que William é ruim de dizer, né? O pai do Reich, então, ele descobre esse caso que a esposa teve com esse cara, e daí a mulher, a mãe do Reich, ela se mata, quando ele tinha 13 anos de idade. Por quê? Porque o adultério dela foi descoberto. Então, olha as consequências, né, de uma bobagem dessa, gente. Aí, então, 4 anos depois, né, o viúvo, que era o pai do Reich, o Reich pai, ele morre de tuberculose. E aí o cara fica sozinho. E aí, pelas minhas contas, 13 com 4, aos 17 anos, então explode, quando ele tinha 17 anos, explode a Primeira Guerra Mundial. E os russos chegam aonde ele mora e ele é expulso. Então ele tinha tudo aquilo que ele tinha herdado do pai dele, coisa e tal, e ele perdeu tudo. O pai dele era um senhor com umas certas posses lá, era um fazendeiro e tal, né? Enfim. Dado pela história de que o pai dele era um cara que tinha condição de trazer tutores, contratar professores para o ensino particular do garoto, coloca uma condição financeira diferenciada, né? Então imagina-se que isso, pela lei, sendo um país justo onde eles estavam lá, isso deve ter caído para ele, que era órfão de pai e mãe no momento, e tinha o que tinha, né? Que era o legado dos pais, né? O legado material do que os pais deixaram para ele. Então, gente, quando ele foi expulso, que a Rússia invadiu lá onde ele morava, ele acabou então migrando para a própria Rússia, né? Aí ele chegou na Rússia como refugiado, lá ele começou tudo do zero. Ele serve no exército austríaco até acabar a guerra. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Okay? Até acabar a guerra. Quando termina a guerra, ele, se eu não me engano, isso é 1918, por aí, né? Ele entra para a Universidade de Medicina em Viena. Ele começa a pesquisar, dentre outras coisas, o orgasmo. Não sei se sugerido a tentar entender o porquê que uma mulher
que no caso a mãe dele, não conseguiu segurar o desejo que ela teve, né, em relação a um dos professores dele, lá, um dos tutores dele, que levou a cabo ela atrair o próprio marido e que isso gerou o suicídio. Então ele deve ter dito: que coisa é essa, né, que uma pessoa não consegue se controlar a ponto de fazer tal atitude e que isso se torna num resultado tão drástico quanto o suicídio de uma pessoa. Eu imagino que foi isso que motivou ele a pesquisar essa questão do orgasmo, do que era essa energia, né, por que tão incontrolável. Acho que desde o suicídio da mãe dele, essa questão deve ter ficado martelando na cabeça dele. Isso é imagino eu, né, vendo a história. Então, gente, quando ele entra ali para a universidade lá de medicina em Viena, ele acaba, nos estudos dele, conforme ele vai evoluindo, ele acaba se aproximar muito do Freud, famoso Freud, né, Sigmund Freud. E aí então, que é o pai da psicanálise. Quando vai passando o tempo ali, eles começam a divergir em relação ao sexual. O Freud acha que tem que ser aquela coisa conservadora, ou que cada pessoa deve escolher o caminho que queira, dentro dos padrões impostos por uma sociedade. Aí era o ponto onde o Reich discordava. Ele achava que os padrões impostos pela sociedade, que eram tão cruéis e opressores, e acho que a gente ainda vê isso nos dias de hoje, de certa forma, né? É como tu coloca a mulher que trai, ou o homem que trai. O homem, até pela ignorância da sociedade aí, coisa e tal, o homem que trai é o machão, a mulher que trai é uma galinha. Então tem essas coisas meio complicadas, né? Eu acho que condena o cara também, já que tu faz um acordo ali, e não é a questão do papel, do casamento, do juramento, é a questão do enganar ou do mentir para a pessoa que tá contigo, que tá do teu lado. Então, gente, vamos acordar pra esse tipo de coisa, né? Pô, cara, se tu passa a perna, tu engana, tu mente pra tua mulher ou pro seu marido, no caso da mulher, né? Tem uma coisa muito errada na tua vida, meu amigo ou minha amiga. Sinceramente. Então, assim, ó, desfaz o teu casamento, vai curtir a tua vida, coisa e tal, mas não mente pra pessoa que tá contigo ali, que isso realmente é deplorável, lamentável ao fim. Entendeu? E é esse tipo de coisa que leva umas tragédias que a gente vê todos os dias por aí. Então larga dessa vida, caso alguém esteja nessa vida. Conselho meu também, né? E então o Reich achava, justamente por esse tipo de coisa que acontece, que levou ao suicídio da mãe dele, então ele tinha uma ideia diferente de como a sociedade vê esse tipo de coisa. Isso causou a ruptura entre o Reich e o Freud. Mas não estamos aqui para falar das desavenças entre os dois, né? O que a gente quer saber é o que tem de bom nessa história toda. Nessa história do Reich querer começar a medir o prazer, né, para quantificar, para tentar tornar em números, em padrões que pudessem ser calculados, esse negócio dessa energia sexual que nós temos no corpo, a qual o termo libido foi dado por ele, todo mundo conhece a palavra libido. Agora, quantos sabem que foi o Reich e por que ele deu esse nome aí já é outros 500, né? Então ele queria medir o prazer e ele acaba, nessas medições que ele faz, né, por acaso ele acaba descobrindo essa energia orgânica. E aí é o ponto da questão, entendeu? Então ele começou a fazer pesquisas, ele começou a publicar suas descobertas. Quando ele faz as descobertas, publica essas descobertas que ele está fazendo, primeiro é a comunidade científica, né, que ataca ele. Parece que na Noruega parece que ele recebeu uma crítica, né, negativa monstruosa da comunidade científica lá, coisa e tal. Enfim, e aí, gente, já passou o tempo, nós estamos lá na frente lá, e esse cara ele já começou a trabalhar com o orgone, e ele já está em 1935, ou seja, praticamente esses são 7 anos antes de começar a guerra ali, né? Ele estava na Universidade de Oslo, então eles já estavam fazendo progressos interessantíssimos nesse tempo aí que decorreu com caixas orgânicas, canhão orgânico e outras coisas aí que mais adiante a gente vai adiante, né? Então, né, nessa história ele vai evoluindo, vai crescendo, vai descobrindo, vai tendo muitos alunos que ele vai ensinando, né? Ele era um médico também, psicanalista, e ele vai tendo alunos que vão se interessando por tudo que está acontecendo em relação à energia orgânica, parará, ele começa a publicar os estudos, e quando chega no final da guerra, que é em 1948 já, né? Já tinha terminado a guerra, ele construiu um laboratório para estudantes, né? E do próprio bolso, do dinheiro que ele ganhava como médico e tal, ou seja, das economias dele, e alguns alunos que se dispuseram a ajudar, eles construíram esses laboratórios aí, né? Um grande prédio.
E ele também construiu dessa mesma forma o Observatório Orgone. Observatório Orgone. Esse Observatório Orgone aí é onde, nossa, aí tomaram mais corpo ainda e começou a tomar vulto essa questão da energia orgone. Então aí novamente, ele começa a desenvolver outras pesquisas, cada coisa nova que ele descobre remete mais a um monte de coisas novas para pesquisar. O grande problema para o comando oculto, e agora vocês vão entender aonde eu quero chegar, é quando o Reich, quando ele começa a descobrir que essa energia orgone, que ele já vinha pesquisando há muito tempo, que já tinha descoberto a cura, que estava promovendo através da caixa orgone e tal, ele descobre, gente, que essa energia orgone também gera uma força motriz. Opa! Aí começa a ficar perigoso. Aí começou a ficar perigoso demais o negócio, né? Por quê? Por causa que tu descobrir que essa energia... Aí é a mesma coisa que o Tesla descobriu, que os outros caras lá já tinham tanto trabalho para ocultar a tecnologia do Tesla lá desde a década de 20 lá, né? E daí já vem 40, 50 anos depois, aí vem outro cara e já começa a levantar essa lebre de novo, os caras ficam desesperados, velho. Por causa que remete todos os segredos. E quando a gente for revelando as datas de como acontece, vocês vão ligar com o Majestic 12, que a gente tanto fala aqui, né? De como mataram o James Forrestal lá, eles já estavam na época do Truman. Então vocês liguem todos os fatos e vão ver se não tem nada a ver, e vocês descobrem então que na verdade todo esse pessoal que está morrendo, que eu mencionei antes ali no outro vídeo ali, o da Anitta, para quem viu ali, né? Esses caras todos eles vêm mostrar para nós essa realidade da energia, o éter, o órgão, o prana, o chi, que é, né? E não tem jeito de o governo oculto permitir que isso se torne popular. Então eles tentam de todas as formas, e nós aqui do lado do bem tentamos de todas as formas clarear isso aí para todo mundo, para que as pessoas saibam, conheçam, estudem, pesquisem, desenvolvam e se beneficiem dessas informações. Isso é o principal. Ficar jogando coisa só para masturbação mental não adianta nada, pessoal. A minha ideia de botar aqui para vocês é, primeira coisa, saber que existe. Segunda coisa, saber que pode ter acesso, que depende de ti tu acessar isso aí. E terceiro, e o mais importante de todo mundo, concretizar no benefício real disso para as pessoas. Entendeu? Então vamos lá. Quando ele faz a força motriz orgone, e já sabendo que começou a receber ataque à torta direita, e já percebendo, porque não era burro, já percebendo que ele começou a mexer num vespeiro da indústria ali, isso já tinha acontecido com o Tesla há quase 50 anos antes, né, gente? Enfim, ele faz um livro chamado O Direito de Saber. Isso foi traduzido aqui no Brasil como, parece que o original é Um Homem Tem o Direito de Saber, uma coisa assim, né? E é isso aí, ele quer mostrar para todo mundo, né, o que ele descobriu, a maravilha, o benefício para a humanidade do que ele descobriu, e é por isso que gerou a morte dele, por isso que ele foi assassinado, e a gente já vai chegar lá. Então, gente, em 47... Quando essa coisa começa a tomar força, aparece me perdoem, né, mas aparece uma diaba no meio da história ali, que é essa Mildred Brady, né? Essa mulher aí. E pra mim essa mulher tem que ser um reptiliano bem negativo, disfarçado ali, entendeu? Ou trabalhando do oculto já pra gerar no resultado que gerou. Ou seja, tiveram mais uma vitória na batalha. A guerra, nós vamos decidir agora. Da verdadeira guerra do bem e do mal. Tá para ser decidida agora, que é essa questão da transição planetária. Mas que o mal vem ganhando batalhas ao longo do tempo, assim, sabe? Isso é... Mas por quê? Porque o mal joga perversamente com o mal e o bem só joga com o bem. Então é mais difícil pro bem progredir. Entendeu? Mas no final das coisas, dentro desse conceito de bem e mal, que na verdade é nós que criamos tudo isso aí nós vamos entrar na mecânica quântica, mas enfim, para ficar um pouco mais legível agora, né? Compreensível. Então o que acontece com essa mulher aí? Essa mulher, ela pega e ela começa a fazer uma difamação do Reich. E ela começa a publicar mentiras, ou seja, o fake news não é de hoje que se usa. Hoje só é mais fácil tecnologicamente fazer o fake news. Naquela época lá tu tinha que ter acesso a uma grande imprensa, a uma grande, né, material gráfico, os poucos recursos televisivos
que se tinha na época, enfim, né? Essa mulher começa a fazer uma campanha contra o Reich, falando que o orgônio é uma mentira, falando que ele usa das caixas orgânicas porque o Reich tinha feito alguns experimentos com pacientes de câncer em fase terminal e ele prolongou a vida. As pessoas morreram do mesmo jeito, gente, mas ele prolongou a vida dessas pessoas naquela época e, muito importante, ele conseguiu tirar a dor que as pessoas sentiam. Então elas foram até o final, mas não foi aquela coisa deprimente, dolorosa, né, aquele sofrimento que é. Então isso já seria por si um benefício monstruoso para as pessoas que vivem disso. Mas enfim, né? O que aconteceu? Essa mulher, e ele nunca cobrou nada, porque como eles não tinham mais possibilidade nenhuma, estavam desenganados pelos seus médicos, o que custava eles tentar uma terapia alternativa e ao mesmo tempo o Reich pesquisar os resultados disso? O que aconteceu no final dessas coisas? Os caras se sentiram melhor e o Reich descobriu que a caixa orgânica tinha uma função positiva, um efeito positivo nessas questões, tá? E aí ele foi adiante. E essa mulher começou a divulgá-lo dizendo que ele estava simplesmente explorando as pessoas que não tinham mais esperança nenhuma. Que ele era um monstro terrível que estava usando desse momento de fragilidade dos pacientes terminais em seu próprio benefício. Pois bem, isso chega ao FDA, né, ao famoso FDA americano, o mesmo FDA que botou o Max Gerson na cadeia, o mesmo FDA que só aprova aqueles medicamentos caríssimos e, né, nem tão beneficentes, e o mesmo FDA que vai lá e sempre quando aparece alguma coisa que pode ser beneficente, tipo aqui no Brasil a fosfoetanolamina, né, a pílula de 10 centavos que curou câncer. Aliás, aqui no Brasil não é nada diferente, gente, é a mesma coisa. E tá aí o exemplo da fosfoetanolamina, não sei quem lembra, né, da pílula do câncer lá, pílula barata, que estava curando câncer. E aonde que tá o cara aqui no Brasil? Mesma coisa, gente, tá na cadeia. Mesma coisa aconteceu com a terapia Max Gerson, mesma coisa aconteceu com William Reich e tantos outros, né. Não prenderam o Tesla, mas o mataram. Mataram, roubaram toda a sua tecnologia, a gente sabe disso. Vão lá pesquisar, já falei 1 milhão de vezes no nosso programa aqui, a Operação Filadélfia, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, gente, essa mulher, quando as denúncias dela, as falsas denúncias dela chegam na mão do FDA, e pra mim, sabendo que o FDA, na verdade, é um braço que nem ONU, que nem mais um monte de coisa, é simplesmente um braço, só que a ONU é mundial, é claro, o FDA é um órgão americano. Mas é um braço dos controladores para os benefícios não virem. É uma forma pseudo-legal, digamos assim, né? Que seria dentro das leis, coisa e tal, para simplesmente abafar o que é de bom da humanidade e perpetuar o controle. Se resume isso. Até Trigueirinho, gente. Vão ouvir o Trigueirinho falando lá, né? O Trigueirinho sabe do comando oculto, sabe do sistema que obriga as pessoas, né? Um grande sábio aí, o cara. Sabe das armadilhas, tudo que estão fazendo, aí aconselha quando ele diz não vejam televisão, ele só não fica perdendo tempo entrando em discutir quem que é o governo oculto e coisa e tal. Aí algumas pessoas como eu, como o Yuri, como vários outros, tem que às vezes nadar, me perdoem, mas tem que nadar nessa lagoa de merda porque alguém tem que trazer tudo isso pra fora. Por que tem que trazer? Porque muita gente só vai se convencer disso quando souber dos mínimos detalhes e da quantidade absurda e aterrorizante de informações que tem a respeito desse tipo de coisa. Aí que eles percebem, meu Deus, como eu tava num mundo alienado, achando que minha vidinha era boa e parará, e aí tu descobre tudo isso. Não quer dizer que a tua vida vai deixar de ser boa, só que tu vai tomar consciência de um monte de coisa. Num primeiro momento choca, depois tu absorve, leva adiante, lida com isso e aprende a se defender desse sistema todo, gente, tá? O FDA vai lá e começa a bater direto em cima do Reich. E começa a... Quando eles descobriram, pessoal, nós estamos falando em 1954, ok? Então isso já era um tempão depois que os caras já tinham descoberto dessa energia do éter que o Tesla estava lá falando, e eles já tinham chegado à conclusão através do Magic 12, dos 12 majestosos, criados por Forrestal na época do Truman. Forrestal é o presidente, o secretário de segurança norte-americano. E o Truman era o presidente da época lá, tá ok? Também já fiz vários programas falando sobre tudo isso. Então é justamente por isso, é nessa época que eles estão assim, ferrados no acobertamento, gente.
Entendeu? Eles estão, mais do que nunca ali, eles descobriram, eles estão lidando com essa tecnologia, eles estão com todo um sistema de engenharia reversa, coisa e tal, eles sabem que isso vai dar uma supremacia bélica para eles, ou melhor, eles imaginaram que isso ia dar uma supremacia bélica. O que eles não sabiam é que a Rússia também tinha o PES, a China também tinha o PES, que é o Programa Espacial Secreto, e que eles também sabiam, também tinham contato com os outros alienígenas, tal e qual os americanos. Então não foi só o Tratado de Greada feito lá pelo Eisenhower, entendeu, gente? A gente sabe também de várias outras coisas aí, que mantiveram contato com outros governos também, e que agora começam a vir à tona. A Rússia, por exemplo, está abrindo escancaradamente isso aí, entendeu? Enfim, aí então o FDA, voltando lá, né? Mas isso é bom para as pessoas que entraram só pela caixa orgânica e às vezes, ou pela medicina haitiana e não tem muita noção da questão ufológica, e aí vocês começam já a ter os links, entender o que uma coisa tem a ver com a outra, e que não é loucura, e que é fato, e que isso só vai embasar a realidade de que não é teoria da conspiração. Existe uma conspiração aí que com outras palavras já foi alertada por Laír Ribeiro, né, na questão da medicina, da indústria farmacêutica. Nem vou entrar, vamos aqui, senão daqui a pouco o pessoal fica bravo comigo que eu não consigo concluir o negócio aqui. Então o Reich, resumindo, o FDA começa a bater em cima do Reich, começa a tentar encontrar um dos alunos do Reich que fale mal, que testemunhe contra a caixa orgânica, não consegue, aí começa a ficar mais desesperado ainda, porque a mensagem positiva está sendo disseminada, e eles precisam trabalhar, precisam fazer alguma coisa. Então o que eles fazem? Eles concluem que a energia orgânica é falsa, é uma mentira, que ela não existe, né? E que vejam só como uma coisa, né, para quem tem um pouco de massa encefálica na cabeça e a usa, como percebe uma coisa incoerente na atitude dos caras. Não, é mentira, vamos destruir tudo. Se é uma mentira, por que destruir toda a literatura? Gente, nós estamos alertando, é uma bobagem. Vai atrás quem quer. Não, eles destruíram todas as caixas orgânicas, incineraram todos os experimentos que o Reich tinha, literatura que ele tinha, e isso é considerado uma das maiores atrocidades a pesquisa de um cidadão já feita, e foi feito nos Estados Unidos, entendeu? Os caras destroem tudo que se diz respeito ao Reich, né? E ele fica sem nada, desacreditado, desmoralizado, por causa que a gente sabe, né, do interesse das pessoas de que não fosse adiante os conhecimentos dele. Mas ele leva o seu conhecimento adiante. Ele continua pesquisando e continua fazendo os negócios, né? Só que daí, lá em 54, pessoal, quando aconteceu isso, ele passa 2 anos pesquisando em off, só que em 56, um aluno dele, que é esse cara que está aqui na foto junto com ele, cara, ele leva algum material desses equipamentos orgânicos que ele tinha, né? E ele leva até a fazenda, que era a Orgonon, né? A fazenda lá que o Reich tinha feito para ele, para desenvolver. Ele concluiu que era o ambiente ideal para ele desenvolver as pesquisas dele. Então ele está lá em segredo e ele continua desenvolvendo isso, só que esse aluno dele leva um carregamento de equipamentos e coisa e tal, e parece que a polícia pega esse equipamento ou flagra eles desenvolvendo isso aí, e aí, como foi um desrespeito à lei que tinha sido decretada antes, né? Proibida no caso, então ele realmente vai para a cadeia. O cara passa 3 anos tentando provar que é inocente através de recurso, dizendo que não podem ser julgados num tribunal comum, né, promotores comuns, coisa e tal. Tinha que ser um debate científico desenvolvido para comprovar o que ele estava falando. Se ninguém entendia nada dos equipamentos que ele estava fazendo, ninguém ia ter capacidade de fazer um julgamento justo. E é a coisa mais certa, mais evidente. Só que, claro, que com toda a pressão, né, CIA, a gente sabe por trás da coisa toda que não aparece, mas está sempre movimentando os outros órgãos governamentais para parecer que é legal as decisões que eles têm, que na verdade são tudo de acobertamento, né? O que eles vão lá? Eles batem o martelo depois de 3 anos e condenam o Reich à cadeia. Ele aparece 3 anos, né? Mas ele fica pouco tempo na cadeia, gente, e morre de um ataque do coração.
E daí a minha esposa até falando, nós debatendo sobre isso, e eu disse, pra mim ele foi assassinado. Eu digo, e a Mari disse, não, mas a gente pode ver que um sujeito que faz descobertas, né, desse calibre, desse porte para a humanidade, aí descobre que ele é derrotado por um grupo de elitista, né, que é o que comanda. E não só acabaram com a vida dele, como isso vai perpetuar na dominação da humanidade toda, né? Um sujeito desse, é claro que ele pode entrar em depressão e morrer rapidinho. E é um argumento fortíssimo esse que a minha excelentíssima esposa Mariana levantou. E eu tenho que concordar com ela que faz sentido. Por outro lado, eu vejo um outro aspecto de que esse tipo de pessoa, como Tesla, como o Reich, como o Edward Linscaunen, eu acho que eles têm um contato direto com os caras e logo uma proteção deles até aonde é possível protegê-los. Tu entende? É que chega um ponto que eles não podem fazer uma intervenção direta ainda, porque eles têm que respeitar regras, ainda que isso aconteça da forma que aconteça e nos pareça tão injusto. Mas a gente tem que saber que tem um povo lá que é nosso amigo ali fora, que está trabalhando para nos ajudar, para nos libertar, que estão sim conscientes desse jugo que a humanidade sofre. E, enfim, tá? Então, e é esses que vão inspirando aos seres humanos esse tipo de coisas libertárias para que uma hora a gente consiga se liberar desse sistema, consequentemente, desse ar-contado todo que a gente tanto fala aqui, né? Então, morre aos 59 anos de idade, se as minhas informações estão corretas aqui, né? Ele morre no dia 3 de novembro de 1957. Então ali foi um herói, né? Foi um avatar, um grande cientista que deixou um legado dele que agora começa a explodir, e cabe a nós então levar essa medicina reichiana com os benefícios, então com todos os benefícios que ela apresenta para a humanidade. Então esse foi o programa, gente, para que se conhecesse um pouco da história do Reich, o que ele passou. Então agora eu quero fazer mais alguns programas que serão poucos, não serão muitos, por causa que eu só quero instigar as pessoas a ir pesquisar já nos canais especializados, porque eu também estou começando a surfar muito pouco nessa onda, mas como eu surfo muito intensamente, né, então eu descobri há pouco tempo, mas eu realmente me aprofundo bastante nos assuntos. Eu tenho uma curiosidade insaciável, que é uma coisa da minha personalidade que eu não sei de onde vem, e eu preciso saber, e isso me leva a esse tipo de estudo bem profundo, bem bacana, e eu fico muito feliz com os resultados que eu tenho depois dessas exaustivas horas de pesquisa e de estudo. Mas a gente sente que tu é uma pessoa um pouco menos burra do que o dia anterior. Então vamos adiante, gente. Salve Reich, salve medicina reichiane, salve o órgão que ele descobriu, que é a mesma coisa que o Tesla, por isso que o meu canal fala em MELL, M-E-L-L-L-E, Movimento Energia Limpa, Livre e Legal. E quando eu falo em energia, seja prana, seja energia orgânica, seja energia etérica ou etérea, né? Ok, gente, é essa energia que vai nos libertar. De novo, maravilha, energia existe. Maravilha número 2, existe uma forma simples de conectá-la, de utilizá-la, de represá-la. Maravilha número 3 e 4 e final está ao nosso acesso, e o benefício da exploração dessa energia só cabe a nós. Só cabe ao conhecimento, só cabe à difusão dessas informações. Então vamos lá. Espero que mais pessoas se interessem pela energia orgânica do que pelo Pundanita, mas vamos adiante, meus amigos. Beijo no coração dos guerreiros.